Bom dia, olá a todo mundo. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre educação artístico-literária. A gente tem como participantes nossos colegas Wesley Vieira, Ana Victoria e Cecília Estra. E como convidados a gente tem o escritor e graduando em letras Pedro Nascimento e o músico, né, professor de música, João Xavier, meu colega aí da área musical. A gente vai tentar bater um papo sobre como o ensino artístico-literário, nesse caso, tanto dentro da literatura especificamente, quanto dentro da música, ele pode contribuir para o ensino-aprendizado, né, dos alunos, e como isso pode contribuir também para uma expansão dos conhecimentos culturais de cada um dos alunos. Antes de qualquer coisa, a gente vai pegar um pouquinho do histórico de cada um dos nossos convidados para entender como eles podem contribuir nessa discussão com a gente. Primeiramente, Pedro Nascimento, fala um pouquinho de você para a gente. Bom dia. Então, eu comecei a escrever, na verdade, fazendo paródia de música, para tentar memorizar as matérias. E com isso eu também fui escrevendo música propriamente dita, né? Tentar colocar em verso em tudo. De música foi para poesia e da poesia foi para contos. Aí eu, com isso, num cursinho, Universidade para Todos, a minha professora Maísa, colega de vocês a propósito, ela me encorajou a tentar publicar. E simples assim, de um dia para o outro eu tentei, coloquei lá no edital, fui aprovado e assim eu comecei a publicar contos. Legal. Você publicou recentemente um conto em um livro, né? Eu vi que você fez a publicação em relação a isso. Você pode falar um pouquinho pra gente dessa publicação? Na verdade são 4, né? Oh. Na verdade tem mais que isso também. Só que atualmente a gente está no projeto de 4, que são antologias Destino, A Cor que Habito, Corridas Clandestinas e o Sol e as Outras Estrelas, que já é de outra editora. Nessa, a gente está em financiamento coletivo dessas antologias e elas tratam de temas diferentes, como vocês podem ter percebido, e a gente está tentando levá-las para frente, né? Legal. Eu gostei da ideia e é interessante porque você acabou ingressando no curso de letras justamente por causa disso, né? Por causa dessa vontade de escrever, né? Justamente por isso. Inclusive, a matéria de literatura é minha favorita, né? Não posso fazer nada. E eu queria muito me profissionalizar, cair nesse mundo de cabeça. Legal, vai dar certo. João, fala um pouquinho pra gente de sua carreira como músico e seus projetos. Certinho, bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite para estar aqui. Então, comecei a tocar há uns 14 anos, né? E ali eu, muito influenciado também pelo meio da minha família, embora não tenha nenhum músico profissional, mas era um meio bastante musical. E ali, naquela idade ali, eu novo ainda, né? Eu me interessei bastante pela música e pronto. A partir daquele momento foi só se intensificando. No momento que eu finalizei o ensino médio, eu já pensava, minha cabeça era totalmente artística, assim, já pensava na arte, já queria estar imerso nesse meio, mas por alguma razão eu fui cursar Direito. Então, eu cursei 2 anos de Direito e os 2 anos seguintes, passados 2 anos, eu já ia para o meio do curso e eu vi que eu não queria fazer Direito. Então, fui fazer licenciatura em Música, que eu cursei mais 2 anos e tranquei o curso para poder ir para a Faculdade de Música Popular na UFBA. É um antigo curso de composição e regência e é um curso que é mais direcionado para o estudo de música, mas de forma mais prática, né? A formação mais do instrumentista. Então, já tem 2 anos também que eu estou na UFBA, cursando música popular. E nesses 2 anos, no início desse ano, eu tive a grande oportunidade de aprovar 2 editais que
abriram portas também para uma visão onde eu pude experimentar situações que eu até então não tinha tido esse contato, mas abriu a visão também, ampliou a visão para novos horizontes, né, pessoais também, descobrindo ali o ensino também como uma forma onde eu vi como uma grande ferramenta para poder transformar realidades, né? Então, foi muito feliz as experiências que esses dois projetos, que são projetos de educação musical e oficinas artísticas musicais, né? E, além disso, também, junto com esses projetos, que foi um contato ali com o ensino, com lecionar, também veio eu comecei a dar aulas de guitarra lá na UFBA através da extensão, né? Então, a extensão lá funciona, qualquer pessoa pode chegar lá, querer tomar um curso de música e você toma com os alunos. Então, já tem uma coisa. Desculpa. Esse projeto você aprovou pela Lei Paulo Gustavo, não foi isso? Esses projetos... Legal. Me diga uma coisa, onde você aplicou esses projetos? Tá sem áudio? Não. Onde você aplicou esses projetos? Eu soube que uma das escolas foi aqui em Jequié, não foi? E qual foi sua experiência com a aplicação desses projetos, né? Exato. Bom, um dos projetos foi através da verba pela prefeitura em Jequié. Então, foram oficinas, foi um projeto mais curto. Então, por ser mais curto e também eu já tinha julguei essa coisa assim, imaginei que o contexto dos estudantes de Jequié em relação à arte fosse bem diferente do outro projeto que seria executado aqui em Salvador, né? Então, aí em Jequié eu propus algo de forma, aspas, mais simples, mas eram oficinas mais curtas, onde eu ia apresentar instrumentos musicais. Eu montei uma sala interativa, chamei de sala interativa, onde eu botei inúmeros instrumentos musicais, e ali a ideia era que esses alunos tivessem contato com isso. A grande esmagadora maioria, foram cerca de 40 alunos, nunca tinham tido contato com a arte ou música ali, de forma breve, pela escola quase nunca, né? Então, ali fez esse momento, algumas dinâmicas, né, com eles, musicais, de forma bem lúdica. E já aqui em Salvador foi uma coisa um pouco mais profunda, foi um projeto maior, e a gente abordava um pouco da cultura daqui do estado, né, como um todo, mas abordando ritmos afro-baianos e ritmos brasileiros. Eu considero música importantíssimo na vida de qualquer ser humano, e eu tenho essa visão de que a música ela deveria ser, sim, ensinada, deveria ter o contato com a música dentro das escolas, mas isso, assim, é uma longa história, né? Eu entendo também que a aplicação dos projetos que você fez tem uma diferença entre aqui em Jequié, entre Salvador, justamente por causa da dimensão cultural entre as duas cidades. Salvador é uma cidade enorme, muito ampla culturalmente. Você vai ver de tudo, basicamente, nesses espaços. Então, é comum que você tenha projetos dentro da cidade relacionados à música. O que é um tanto diferente em Jequié, que é uma cidade que é um pouco mais presa nesse sentido. A gente vê esse senso artístico aqui, ele é meio que marginalizado dentro da cidade. E justamente por causa dessa marginalização, o contato com esse âmbito artístico nas escolas parece ser sempre preso, sempre bloqueado, né? A menos que pessoas específicas, professores específicos levem projetos para dentro da escola, isso você não vai ver acontecer. Pode falar, Cecília. Você tocou num ponto aí que eu queria jogar a bola para eles. Para manter esse bate-papo aqui, pensando nesses projetos que vão à escola e que não são cedidos pela prefeitura, a gente tem aqui na UESB o Papo Lírico, que eu acho até que Pedro conhece o Papo Lírico antes da graduação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, tanto para Pedro quanto para o João. Como é que vocês viram que os alunos responderam a essas atividades? Pedro, como estudante,
e João como um professor? Então, isso é uma crítica que eu tenho há um tempinho já. E quando a gente foi iniciado a Papo Lírico, foi lá no CJCC, foi pela Oficina de Contas. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem esse órgão do Estado que é mais voltado para um pouco uma área mais artística do ensino. Mas só que não dava ninguém na oficina. E só tinha eu e mais 3 alunos que a gente conseguiu mobilizar para poder participar. Então é bem bastante complicado tentar colocar eles para ficar ativo nesse meio. Eu acredito também que isso seja justamente porque o próprio ensino ele não encaminha os alunos para esse meio. Então, você pegar os alunos que passaram grande parte da vida estudando e não tiveram contato com a arte, né? Seja escrita, seja música, e você achar que eles vão ter interesse por isso do dia para a noite, isso não vai acontecer. É todo um processo, né, que deveria começar lá da base, do início do ensino básico. Eu notei bastante também que, perdão, por causa que tava todo mundo focado no Enem e vestibular, por isso que eles não queriam ir. Só que, tipo assim, era muito um escape, sabe? Tipo, você ia enlouquecer se você ficasse só estudando para Enem e não fosse lá na oficina escrever um pouco, ler um pouco. Essa experiência, eu tive também experiências muito interessantes assim, em relação a isso. Nas 2 escolas, né, e foram contextos diferentes, cidades diferentes, e, enfim. Aqui, lá em Jequié, fui recebido sempre com muito entusiasmo assim, pelos alunos, muito interesse da parte deles, mas esse interesse, nitidamente, eu consegui interpretar como uma falta. Era uma falta, havia uma lacuna, né? Um vazio. Tanto que foi engraçado, uma das alunas, quando a diretora estava me apresentando, fui apresentar nas salas, falar dessas oficinas, aí eu me lembro da fala assim, a gente agora tem professor de música, que chique. Então, aquilo ali, de forma foi engraçado ali, né? Mas revela um grande problema, assim, né? Normalmente professor de arte tinha escola. E isso também se reflete aqui em Salvador, porque aqui em Salvador a grande diferença é a cidade já tem uma consciência cultural intensa, né? Você tem os sons das ruas, então as ruas quase que cantam. Então, desde pequeno, as crianças elas já estão ouvindo, seja na esquina de sua casa, pagodão, mas você vai mais um pouco nos bairros como Pelourinho, Liberdade, samba reggae, samba afro. Então você vê eles desde pequeno ouvindo aquilo. Eu não tive dificuldades para tratar. E um outro fator super interessante era a ligação com as religiões de matriz africana, né? Então, desde pequeno a galera está no terreiro. Eu tive alguns alunos que eram candombecistas, eu frequentava um terreiro, os meninos tocavam, era pegar no tambor, era conexão direta, assim, né? Eu ficava com vergonha, assim, o que é que eu vou falar pra esse menino? Então, assim, mas voltando à sua pergunta, era muito nítido a falta nos 2 ambientes. Aqui, os meninos, tipo assim, clamavam pelas aulas, né, em Salvador. Era um momento de escape, né? Como o Pedro falou, um momento de relaxar, talvez, ou, sabe, sair daquela coisa, aquela Enem, estudo, mais quadrado, né? Legal. A gente tem no Brasil algumas legislações, né, em relação à educação. A primeira e mais importante de todas, né, o artigo 5 aí da Constituição vai afirmar que a educação é um direito de todos, né, e dever do Estado e da família. Só que o que a gente observa no sistema de educação é que ele parece ser mais um sistema de escolarização do que educação, porque educação permeia várias áreas e isso poderia entrar nesse sentido também, de um ensino que tivesse um aspecto também mais cultural, mais artístico. Então, dentro disso, quais aspectos que você vê como aspectos a serem melhorados? A gente apresentou alguns problemas, claro, né? Quais aspectos vocês veem que poderiam ser melhorados em relação ao ensino, considerando que, claro,
a educação, não a escolarização. A gente está falando aqui de educação, porque a escolarização tem muito aquele quê de você aprender coisas que são exatamente obrigatórias. A arte, ela não é obrigatória, mas ela também constrói o indivíduo, né? O que vocês veriam como aspectos para melhoria na educação, principalmente aqui dentro da cidade de Jequié? Eu acho que muito mais a incentivar a essas práticas, incentivar a arte, né? Isso parece clichê o que eu tô falando, mas é o que a gente precisa, na verdade. A gente precisa colocar o pessoal para conhecer os projetos da cidade. Teve a Feliz que essa semana, né, que pouca gente sabia que existia também, e que é um evento literário magnífico aqui, assim, para nossa cidade. Também a gente tem os pontos como o Museu de Jequié, que também é tudo artístico lá, porque tem exposições. Temos apresentações também, às vezes no ACM Neto, mas só que quase ninguém sabe que existe. Então, divulgar pesadamente, fazer mais projetos com isso, muito aberto ao público, eu acho que isso ia ajudar, ia dar um boom. Lógico que muita gente não liga para isso, mas a gente consegue mudar isso com o tempo, né? A escola hoje ela não explora certas inteligências, né, habilidades, ela parece que nem faz questão muitas vezes, né? É aquilo, o ensino mais quadrado, pouco atrativo muitas vezes, e que às vezes deixa de lado também aquele aluno que tem outras habilidades para serem exploradas. A arte é um desses caminhos. Acredito que tanto a arte, mas outras coisas também, esportes, seja uma ótima ferramenta, né, para poder tornar o ensino atrativo, poder deixar a coisa mais dinâmica, né? Para mim era muito claro assim, a falta e como gerava um interesse. Era quase que uma coisa super diferente, assim, né? Era super interessante. Sair daquele modelo de sala de aula, o professor na frente, o aluno aqui, né? Uma coisa meio pouca troca. E enquanto, por exemplo, nas minhas experiências com a música, era muito claro isso, né? O indivíduo ali fazendo parte mesmo do processo. Então, isso era muito interessante. Eu vi também, existe um grande problema assim, também nos investimentos, né? Salários ruins para professores, condições de trabalho ruim, isso torna o trabalho desanimador. E muitas vezes também, por conta disso, eu acredito, ficava um pouco cômodo assim, dentro das escolas. Então, você chegava com um projeto muito interessante. Quando eu fui levar as fichas, eu ouvi isso, e não só em Jequié, ou não só aqui em Salvador, mas em Jequié também. Os professores eram tipo assim, rapaz, não precisa se movimentar muito não para esses alunos, e não é bagunceiro. Então, tipo, havia essa visão, né, de, tipo, deixa essa galera para lá, né? Não era o meu objetivo. Eu propus uma quantidade de alunos para fazer o projeto. Não, essa quantidade tá bom. Eu falei, não, dá pra gente abordar mais. Então, eu sonho um dia ver mais investimentos, né? Mas também, não só investimento em si, mas a mentalidade mudar mesmo. A gente trazer arte, né? Trazer outros elementos que tornem o ensino atrativo. Interessante. A gente tem o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, que foi estabelecido aí pela Lei número 13.005, que é um documento aí que determina as diretrizes e metas, estratégias para a política educacional, e foi estabelecido aí entre 2014 e 2024, né? Está em vigência ainda. E a gente tem algumas questões sobre isso, algumas são mais ligadas a quem está em sala de aula como professor também, mas talvez a gente possa converter algumas dessas ideias, né? Uma delas é como você percebe aí a aplicação do princípio da igualdade, né? De condições de acesso para a permanência na escola, né? Isso aí é o artigo 206, aí, inciso 1, nesse contexto do ensino artístico literário. Lembrando que o artigo que ele vai trazer princípio de igualdade, não de equidade, né? E isso é uma discussão que pode ser longa em relação a isso, porque
essa igualdade de acesso não quer dizer que todas as pessoas vão ter acesso exatamente da mesma forma, né? Alguns lugares precisariam de investimentos maiores para que conseguissem estar no mesmo nível, no mesmo patamar que outros, né? Então, como você percebe essa aplicação do princípio de igualdade de condições para acesso à permanência na escola, nesse ponto de vista do ensino artístico literário? Rapidinho, antes deles responderem. Pensando nesse ponto, eu também queria tentar entender se essa falta de acesso é por uma questão de estrutura ou por falta de conhecimento, realmente, por não ter nenhuma área na escola voltada, por muito tempo não ter uma área na escola voltada para o ensino artístico literário, de fato, sem ser questões mais técnicas. Se é uma falta de estrutura ou se é uma falta de conhecimento mesmo. Acho que falta de conhecimento. Pelo menos para mim é falta de conhecimento, por causa que a gente pode transformar um pouco e muito. Você pega um livro literário que seja, um exemplo, um Dom Casmurro da vida, que quase toda escola tem. Um professor pode chegar lá e fazer um debate, fazer uma aula super bacana, e vai chamar a atenção dos alunos. Também tem essa questão da tradição da Capitu. Os alunos vão se interessar muito por isso. Então, eu acho que transformar um pouco em muito. E imagino que a gente podia fazer com maior estrutura. Porque eu acho que um para um leva o outro, né? Então, por aí. Esse ponto que o Pedro tocou foi interessante, né? Fazer muito com pouco, né? É o que acaba acontecendo mesmo, assim, né? Principalmente nesse contexto das escolas públicas, que já falta bastante investimento. Nessa escola que eu dei, que foi o Fernando Barreto, lá estava reformado, né? Então as salas estavam com ar e tal, mas ainda assim faltava essa estrutura, esse espaço, né? Havia uma biblioteca nova, mas ainda assim faltava espaços, né, para serem feitos. E também era nítido a falta de interesse também dos professores em se movimentar. Mas, como o Pedro falou, né, fazer muito com pouco. Então, era muito aquela coisa de vou resolver meu problema e ponto. Vou bater meu ponto aqui, pô. Né? Não havia muito interesse, assim. Havia poucos projetos na escola, né? E a sua pergunta, mas você pode repetir? Sim, como você percebe a aplicação do princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola nesse contexto de ensino artístico literário? Então, isso dá para a gente entender muita coisa, né? É engraçado que eu vejo isso quando a gente sobre essa coisa do artístico literário nas escolas, eu vejo uma distância tão grande assim, né? Então, é uma falta que quase eu fico assim, onde vou encontrar, né, essas oportunidades ali para os jovens. Seria muito interessante, assim, uma boa estrutura. E eu acredito muito em estratégias para trazer os estudantes para próximo, né? Então, seja uma aula mais interessante, seja a própria tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia, né, a gente está com bastante acesso, estamos nesse momento tecnológico, então existe uma porrada de possibilidades que a gente poderia trazer, sei lá, por exemplo, um investimento em equipamentos de áudio, vídeo, né, explorar esse formatos de discussões, bate-papos, enfim, uma série de coisas, né? Como você falou sobre a questão das estruturas, né, a gente está falando sobre questões de igualdade. Você citou o Fernando Barreto, é um colégio daqui, eu estudei minha adolescência inteira. O Fernando Barreto, na época, não tinha biblioteca lá, tá? Biblioteca é algo novo no espaço, mas quando você fala de biblioteca, eu lembro de uma outra situação mais recente. A Wesley trabalhou comigo numa escola com estágio no último ano, e nós tínhamos várias salas no colégio, inclusive uma sala que seria dedicada à biblioteca, mas justamente por uma suposta necessidade por conta da superlotação. Isso, superlotação, matrícula de mais alunos,
usaram a sala que seria da biblioteca como sala de aula. E a escola recebeu uma boa quantidade de livros, principalmente de livros novos, clássicos, de uma forma diferente, mais fácil para leitura e trabalho. Seria mais tipo um HQ, quase no formato de um HQ dos clássicos. Alguns clássicos da literatura brasileira escritos em HQ e tal, muito legal. Só que esse material, ele ficava dentro de uma caixa, ou de algumas caixas, dentro de um banheiro isolado, sem acesso para ninguém. E é o mesmo contexto que o João apresentou. Uma escola recém-reformada, com ar-condicionado e tudo mais. Só que, no momento da superlotação, a primeira escolha deles é dispensar os livros e colocar no banheiro. E ainda tendo a oportunidade que eles poderiam colocar num espaço onde no intervalo, onde os alunos ficam percorrendo os corredores, poderia dar um jeito de ornamentar o local com os livros, para os alunos terem interesse, mas não. Todos os livros eram direcionados ao banheiro dentro de uma caixa e ficava mofando lá. Aí você vê como é que funciona essa perspectiva. O colégio é superlotado, a primeira opção é elimina a biblioteca para dar espaço a uma sala de aula. Só que, poxa, você está eliminando algo que talvez fosse extremamente importante para o ensino, que é justamente o acesso que esses alunos podem ter à literatura, a uma ampliação de seus conhecimentos, não só do conhecimento literário, mas de conhecimentos teóricos também. Mas a opção do colégio foi justamente essa. A gente descarta o que seria a biblioteca ou guarda todo esse material, cria um depósito para ele, transforma o espaço da biblioteca em uma sala de aula. É nesse contexto que a gente percebe um pouco desse impacto aí em relação à igualdade ou equidade, né? Alguns espaços têm um investimento que torna possível você ter um local para acesso a dispositivos culturais. Outros abrem mão dos dispositivos culturais justamente para cumprir uma demanda. Agora, imagina o tanto de aluno que poderia se encontrar nesses livros, mas não se encontraram. Exatamente. Eu acredito que isso, juntando com a questão que Cecília colocou, eu acredito que tem uma certa uma construção social do estigma para o artista, porque desde o século XX ou mais, né, ou antes, tem essa construção de que o artista é o vagabundo. Então, a literatura ela é usada para trabalhar algumas coisas do clássico para ele ter o conhecimento, mas não para usar de exemplo. Então, a gente consegue dispensar a qualquer momento a literatura, porque a literatura ela não é para dar exemplo, porque a escola ela tem uma construção de que é para construir o futuro. E o futuro ele não pode ser construído por arte, porque quem consegue ascensão pela arte, ele é considerado uma exceção via de regra. Então, é sempre construída essa ideia de que o artista, como alguns artistas chegaram a fomentar essa ideia de que era um dom dado por Deus, e não a construção de estudo, então não tem para que um aluno, ainda mais no estigma social aplicado também, que diz que de onde você vem, o seu intelecto vai ser baseado nisso também, tem pouco intelecto, provavelmente pouco tempo de estudo, de entendimento, ele não vai conseguir ascensão pelos livros, então é bem mais fácil dispensar para aquele âmbito social, porque eles não querem aquela questão, entende? É bem isso. O Wesley falou sobre essa questão de dom, a questão do artístico. Recentemente a gente fez algumas atividades sobre um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, né? Esse documentário traz realidade de escolas brasileiras em toda a extensão territorial, vai trazer algumas escolas em lugares mais periféricos, em estados do Nordeste, no estado de São Paulo, e também traz algumas escolas particulares para mostrar a diferença em relação à estrutura e algumas coisas. E tem algumas coisas que chamam muito a atenção nesse documentário, que estão muito ligadas a essa questão que o Wesley trouxe para a gente. Em um dado momento, uma das entrevistadas de um colégio aqui no Nordeste, eu não me lembro a cidade exatamente, ela mostra que ela lia bastante alguns autores clássicos brasileiros, alguns autores renomados,
E ela escrevia belíssimos poemas, belíssimos mesmo. Só que tinha uma questão, quando ela apresentava seus escritos na Escola Manaria, a cidade, Cecília, obrigado. Quando ela apresentava seus escritos aos professores, os professores simplesmente negavam a possibilidade dela ter escrito aquele material. Por quê? Imagina, você está numa cidade periférica, uma cidade pequena, pobre, escola com péssima estrutura, e de repente um aluno ele faz muitas leituras, ele consome muita literatura e ele começa a escrever. O professor simplesmente dizia: isso não foi você que escreveu, você copiou de algum lugar. Porque o que parece passar na cabeça desse professor é de que, nas condições que aquele aluno subsiste, nas condições que ele sobrevive, seria impossível ele ser produtor de arte de qualidade, entendeu? E essa é uma realidade que também acontece nas nossas escolas aqui. Pode falar, Cecília. Pensando ainda nesse documentário que a gente assistiu, por Feliz, a gente viu vários relatos. E dentre esses relatos a gente viu uma passagem de tempo entre uma aluna, que acho que, se não me engano, é uma passagem de tempo de 2 anos, que ela começa dando entrevista dizendo que motivação, sobre os poemas dos quais escreveu, e aí se passa esse tempo e a entrevista é feita novamente com ela, só que ela foi totalmente desmotivada. E aí eu faço a pergunta para vocês: já ocorreu em algum momento da trajetória de vocês se sentirem desmotivados por alguém ou por alguma coisa? Qual foi o final da sua fala? Que falhou o áudio aqui? Eu perguntei se em algum momento da trajetória de vocês se sentiram desmotivados por alguém ou por alguma situação. Que é natural que isso ocorra em algum momento, assim, né? Mas, das minhas experiências, pouco foi pelo acesso, né? Ou pela falta de alguma coisa. Mas talvez por alguma situação, ou então uma dificuldade, por exemplo, em que a gente vê como uma cidade carente de arte no geral. Então, o artista fazer arte de que é do né? De todas as artes, de todos os meios. Então, talvez nesse contexto, sim, no acesso a um material, conhecimento, a falta disso eu não cheguei a vivenciar, mas vivenciei pessoas que tiveram sobre esse contexto, né? E muitas vezes de abrir mão mesmo. Não dá para fazer isso, velho. Eu preciso resolver primeiro as contas e a alimentação, e é isso. E a arte vai ficar para lá. Um possível talento gigante tem que abrir mão desse potencial. Para mim, eu acho que o maior desafio é alcançar leitores. Porque a gente escreve para alguém ler, né? E quando a gente não tem ninguém que lê a gente, é muito desmotivador. É a realidade minha e de alguns colegas escritores meus. Muitos colegas. A gente trabalha com financiamento coletivo nas nossas obras, que é tipo uma pré-venda. Mas quando a gente vê que ninguém está comprando nossos livros, a gente meio que, né? E tem isso. Tem que comprar, tem que pagar aluguel, tem que comprar alimento. O Brasil não está muito propício assim para leitura há um tempinho, como a gente pode ver pelas pesquisas. E ninguém tá, quase ninguém tá lendo a gente. Isso motiva um pouquinho só. Sem contar que os livros são caros, né? É isso, os livros são caros. Vale a pena. Não, a questão, a gente fala que os livros são caros porque o ambiente encarece o preço dos livros. E a maioria das vezes os livros comprados são os best-sellers, mas é para estante, eles nem vão ser lidos, é para mostrar que você é intelectual, você compra o que fez sucesso. Agora, quando pergunta o que é que tem na história, não sabe, a não ser que viu um vídeo de corte no YouTube, uma síntese. Aí os autores contemporâneos ficam bem no canto desse mercado, porque eles não têm divulgação. Quando o Pedro falou isso aí sobre a dificuldade também, tanto de ler, mas do contexto, da questão também do custo, né, que é ter o livro também. Aí me lembra de um desejo de Ali Salomão, quando ele esteve
no Ministério da Cultura em 2002, se eu não estiver enganado, ali quando o Gil era ministro, que era colocar na cesta básica um livro. Né? Sim, na cesta básica. Isso Eu achei aí aquela ideia genial. era uma grande, é uma ideia gigante, assim, né? Potência de ideia. É porque pressupõe-se que cesta básica, né? Você tem o básico, o essencial, né? O essencial. E o essencial para a sobrevivência não é só o que lhe alimenta. É o que te constrói também. Aí vem Cândido falar lá, né? Aquele texto que a gente viu lá no início do curso, sobre a literatura. Eu esqueci Direito agora, à literatura, né? Sim, o direito à literatura. Ele faz um texto falando sobre o direito à literatura, né? Que a literatura deveria ser um direito do indivíduo no Brasil, não só algo de acesso a poucos, mas sim um direito, isso previsto em lei. Mas sim, a gente está arrumando aí para o finalzinho, só mais algumas considerações. Foi muito legal falar com vocês um pouquinho sobre esses contextos, porque não basta só o ponto de vista da gente aqui como graduando na UESB, mas alguém vindo de fora para poder falar um pouco sobre isso. Pedro está inserido no ambiente da universidade também com a gente, mas ele vem para a universidade já com essa veia de escritor. Então ele traz muito novo, algo muito novo para a gente também. Para finalizar, eu gostaria de saber qual é o impacto, né, dessas práticas na formação dos jovens como cidadãos, né, dessas práticas de ensino artístico literário. Posso começar? A educação como uma ferramenta de transformação, né? É uma fala que a gente cansa de ouvir, mas a arte está nesse bolo, não tem como a gente negar isso. Das realidades que eu vi das escolas públicas, os alunos que estavam lá, tudo que eles estavam ali, as consequências, né, da desigualdade, que eles viviam fora da escola, como essas experiências afetavam a vida deles dentro da escola. Então, essas experiências que eu venho tendo, né, lecionando e fazendo essas oficinas, eu pude perceber que ali a arte, de certa forma, se tornou uma opção, às vezes, para você conectar, sabe? Trazer ideias novas para a cabeça dessas pessoas que nunca viram, nunca tiveram acesso e às vezes nem fazem ideia do que seja um livro, seja uma música ou outra manifestação artística. Então, eu pelo menos tenho feito esse trabalho comigo. Se eu puder atingir uma pessoa, já vai ser uma pessoa, mas que seja uma forma dela ver novos ares, novas possibilidades e usar de fato aquilo para transformar a vida dela. Eu queria trazer de novo aquilo lá que a gente não tem só fome da comida, né? Por causa da cesta básica, a gente tem fome também de querer consumir alguma coisa que faz bem. Eu acho que a arte faz muito bem pra gente crescer, pra gente descansar e pra gente evoluir. E por isso o ensino dessas artes, a fomentação dessas artes ia ser transformador, ia transformar o Brasil, a gente ia parar de ser tão estigmatizado assim, e a gente ia ser visto como um país rico, que a gente é, um país ricamente literário, e falta muito para isso também. Com a arte eu percebi que a gente consegue aprender tanto a gente consegue aprender sobre o passado e sobre o futuro também. Um exemplo que eu queria dar para isso é o livro que eu estou de Afrofuturismo, A Cor que Habito, e a partir desse livro que a gente escreveu na editora, eu pude explicar para umas colegas minhas do primeiro ano do ensino médio, estou no primeiro ano agora, sobre toda a questão afrodescendência do Brasil e trazendo também um pouco do aspecto do que pode acontecer se a gente continuar na pegada que a gente está hoje, se a gente continuar. E por isso, foi por causa da arte que eu consegui explicar isso para elas. Pensando nisso, tem que ter aquele momentinho, né, de dar palco para o entrevistado, para ele falar um pouco do trabalho dele, e foi o que a gente fez. Mas vocês querem aproveitar esse momento para divulgar projetos, obras,
justamente para alcançar pessoas e leitores? Com certeza. Então esse é o momento. Porque a sala é cheia. Pode falar, Pedro. Mas então, né, eu tô com a pré-venda dos meus livros, que é antologias. Eu e mais uma camada de escritores aí pelo Brasil. Tem um destino, que a premissa é as histórias que são guiadas pelo destino e os personagens tentam correr disso ou não. Tem corridas clandestinas, que são contos sobre racha de carro, só que vai muito além disso. A gente tenta pegar sobre por que você está correndo. Você está correndo de alguém, você está correndo para alguém, para algo, para um sonho seu. Por que você corre? E por isso a gente estava querendo escrever contos explorando a motivação humana. E com isso tem drama, tem romance policial, tem um pouquinho de crime no meio, juntando várias coisas. Tem também os contos de romance na Lua e os Outros Astros, que são romances proibidos. Proibidos por quê? Porque talvez alguma coisa não querem, talvez o destino, não sei, talvez o tempo, alguma coisa não querem que eles fiquem juntos. E aí eles têm que ou lidar com isso ou não. E também tem Sim Senhor Capitão, uma antologia sobre piratas, que um dos melhores contos que eu escrevi tá nessa antologia. Assim, eu amo muito de coração. E não são contos só sobre coisas superficiais, eu tenho certeza disso. Eu acho que esses contos têm uma parte de mim, tem uma parte dos escritores que estão neles também. São contos que transformam de verdade a realidade simples que a gente vive e colocam a gente em outro patamar. Assim, a pessoa pode se imaginar nesses contos, a pessoa pode se inspirar nesses contos para conseguir ser o que ela pensa que ela não é, só que ela é. Onde a gente encontra esse material, Pedro? Então, eu estou sempre divulgando pelo meu Instagram. Vocês também podem procurar no linkzinho que tem no meu Insta. A pré-venda está acontecendo pela Catarse. Você tem a opção de apoiar o projeto e, de acordo com o seu apoio, você vai receber o livro. Legal. Seu Instagram é @Pedro Nascimento, isso mesmo? Pedro Roberto... peraí. Pedro, Roberto, Pedro 7. Pedro, tudo bem. João? Então, os projetos tiveram uma aceitação muito, muito boa assim, nas escolas e até além, as expectativas, né, foram além das que eu esperava. Então, para o ano que vem, a gente já está nos movimentando, eu e a equipe do projeto, para a gente levar a outras escolas. E meio que nesse tempo, à medida que a gente foi fazendo, executando as oficinas e vendo as experiências que aconteciam, então a ideia hoje é até ampliar para trabalhos interdisciplinares com escolas e dentro dos poucos professores de arte. Então, para o ano que vem, por exemplo, já estamos nos movimentando para fazer no teatro, eu esqueci o nome do teatro, Teatro de Júlia, aqui em Salvador, usar esse espaço público, mas como forma também de levar desses jovens a ocupar esses espaços e, junto com a escola, com o docente da escola, que a gente estiver junto, fazer esse trabalho interdisciplinar artístico, não só de música, mas artístico, quase que oficinas artísticas de vários setores, né? Então, para quem desejar apoiar o projeto financeiramente e custear muitos dos custos que a gente tem de material, transporte e locomoção, o projeto é @Projeto Sons da Infância no Instagram. E lá pode entrar em contato com a gente e apoiar essa causa aí da educação. Que legal. São mensagens que trazem um pouco de esperança nesse sentido pra gente. Algum de vocês quer fazer alguma consideração final pra gente? Alguma mensagem que contribua para os professores que têm interesse de trazer um ensino mais artístico literário que contribua mais com essa questão cultural? Eu queria. Meu desejo é que os professores, né, eu sei que é difícil muitas vezes no seu dia a dia, uma carreira
muitas vezes defasada ali, desvalorizada, ver ânimo, né? Como Cecília falou mais cedo, a questão do se um dia se frustrou, decepcionou. Acho que na docência isso acaba acontecendo bastante. Mas ainda assim, entender é uma grande questão que é estar trabalhando com a educação. Mais uma vez, é a grande ferramenta de transformação. E eu não estou falando só sei lá, você ganhar dinheiro, não, mas também o íntimo, né, a individualidade, a potência que é realmente você criar coisas incríveis através da educação. Então, eu espero ver professores mais motivados que realmente abracem a coisa e tragam seus alunos para perto, façam projetos, envolva dentro da educação. Esse é meu grande desejo e me aproximei muito, né, através dessas experiências que eu tive, me acendeu essa chama, esse grande desejo de... Sei que não é fácil, às vezes, uma pessoa só querer mudar o mundo, né? Mas, como eu falei, uma pessoa que eu puder mudar já vai ser um grande passo. Pedrão? Eu acho que a gente, como a gente está se formando, para ser esse tipo de profissional, a gente tem que escutar tudo que ele falou aí. A gente já tem isso que eu sei, mas a gente tem que absorver muito mais para a gente poder transformar tudo transformar tudo que tá estragando o que a gente devia ser. Maravilha. Gente, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui, Wesley, Hannah, Cecília, meus colegas, e principalmente a vocês, João Xavier e Pedro Nascimento, que contribuíram muito com esse trabalho. Logo, logo a gente vai preparar alguma coisa em relação a isso. Eu pretendo postar esse vídeo em alguma plataforma como o YouTube, que isso aí a gente teria um acesso de todo mundo e dessa forma a gente pode tanto levar para a sala de aula como também outras pessoas podem ter acesso, porque é uma discussão que é interessante, entendeu? É uma discussão que é interessante, acho que todo mundo deveria pelo menos ouvir um pouco sobre isso, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês, tá? Espero que a gente possa fazer algo nesse sentido, né? Em algum outro momento, poder discutir um pouco mais e quem sabe trazer mais alguns outros convidados. Tudo bem? Gente, até mais. Um beijo a todos vocês, um abração. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal, foi incrível, viu? Tchau, tchau. Tchau.